Olá! Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que é muito recorrente nos atendimentos e também nas rodas de conversa. Nós vamos falar dos processos de mudança. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que vocês curtam este canal, se inscrevam nele e distribuam o conteúdo se vocês acharem que ele tem valor. Porque só assim eu posso continuar gravando esses conteúdos para vocês. O que acontece e que eu escuto muito nos atendimentos? Eu não consigo manter um processo de mudança. Vamos entender um pouquinho dessa nossa perspectiva de acreditar que os processos de mudança eles são lineares e ascendentes. Ou seja, que toda mudança é só crescimento. Vamos pegar exemplos muito simples. Começo uma dieta, tenho uma consulta com uma nutricionista, tenho a recomendação, mas é óbvio que nós não vamos conseguir a mudança de hábitos de uma só vez. É natural que a gente vá ter dias que não vai seguir a dieta, que vai comer o doce, que vai comer alguma coisa que não está de acordo. O que eu vejo nos processos? O que acontece é que a pessoa desiste quando ela falha uma vez. Ela diz, já que eu comi errado, então agora não vou mais fazer a dieta e desiste do processo. Processos, é por isso que se chama processos, né? Eles têm altos e baixos. A gente tem aprendizados com as quedas, tem insights quando não conseguimos manter sempre o mesmo padrão. Acreditar que é uma linha reta já é uma fantasia. Acreditar que nós não vamos ter interferências nos nossos processos, sejam eles quais foram. Eu trouxe aqui a questão da dieta, mas ela pode ser no seu trabalho, ela pode ser no seu relacionamento, esse processo de construção, ele tem fases e ele tem um aprendizado. A fantasia daquilo que nos vendem nas redes sociais hoje, do antes e depois, então aquela foto de eu era assim e agora olha só que maravilhoso que eu sou, eu saí das dívidas para agora sou um investidor. Ninguém fala do meio. O que aconteceu aqui no meio? Qual foi a experiência do meio? Que aqui está a riqueza do processo. E eu vejo que as pessoas que conseguem superar este meio são realmente aquelas que curtem e dizem, valeu a pena. Que não foi um sacrifício, que ela tem o aprendizado da leveza, que ela toma aquilo como, ok, eu vou me respeitar, ok, eu aprendi muitas coisas, ok, eu me tornei mais flexível. Todo o processo tem altos e baixos. Eu gosto de comparar, essa é uma experiência pessoal, de trazer a imagem de uma cebola. Ela é feita em camadas, então a gente tira a primeira camada, vê o quanto a gente pode evoluir, mas depois ela tem uma outra camada, e assim a gente vai aprendendo com o processo, com a caminhada. Afinal de contas, é um caminho e não uma linha de chegada. Se a gente foca só na linha de chegada, a gente perde o aprendizado do caminho. Se eu não pego a riqueza da experiência, eu não enraizo, eu não fico inteiro. Eu não pego essas partes minhas que estavam acreditando naquele processo que eu deveria ser perfeito, que eu deveria ser o melhor, que eu não posso errar, e não integro aquilo. Eu não posso excluir isto, eu integro e digo, isto não era uma verdade, isto era uma parte minha, era uma parte machucada minha que acreditava nisso. E quando eu faço isso na jornada, eu enraizo e eu me torno um ser humano mais completo. Quando a gente não sai desta fantasia, a gente entra no procrastinar. Vai deixando para depois, depois eu faço, depois eu começo, isso aqui é difícil. E nós vamos nos colocando num local de invalidação.
num local que aí os outros conseguem e eu não consigo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Eu recebo vários clientes, vários depoimentos que a pessoa diz assim, quando eu entendi que o processo não era linear, e sim, ele tinha altos e baixos, e mesmo assim eu continuava dentro de um processo evolutivo, eu consegui fazer a melhoria. Eu consegui atingir o objetivo que eu queria. Então, muitas vezes, nós procrastinamos porque nós não enxergamos isso ou porque ninguém fala deste meio. Todo mundo está mostrando o bonito. E é muito importante que a gente olhe, principalmente, para essa tendência que tem de desistir diante da queda. Porque aqui entra uma dor, que é arrogar-se à perfeição. Arrogar-se ser perfeito. E esta é uma grande dor, na verdade. É a dor onde eu aprendi que eu só vou ser bom, eu só vou ser amado se eu fizer tudo certo. Então, quando eu erro, ou eu não me exponho a errar, ou eu desisto. Entender este movimento faz com que eu consiga aceitar melhor as minhas dificuldades, aceitar melhor os meus erros e transformá-los em oportunidades de melhoria. E aqui entra a ajuda terapêutica. Aqui entra o processo que quando eu não consigo, quando eu sempre desisto de entrar neste local que me torna vulnerável porque eu tenho que me expor e dizer assim, aqui eu desisto porque eu não tenho margem de erro. Normalmente a gente diz assim, eu sou perfeccionista. Mas esse perfeccionismo também esconde a dificuldade que nós temos de lidar com a exposição, com a vulnerabilidade, com os processos que nos deixam expostos e dizendo assim, eu sou só um ser humano. E quando eu falo só um ser humano, parece uma expressão muito batida. Mas ser humano significa entender destes processos, entender das minhas dores e realmente evoluir. Porque a perfeição, ela por si só existe na paralisação e na morte. Perfeito é só o que está morto, o que não tem vida. Então, o meu convite é, vamos olhar para os processos da vida e da construção dos nossos fracassos, das nossas possibilidades de aprendizado dentro de todos os processos que a gente faz na vida, com mais cuidado e com mais compaixão, entendendo que eles fazem parte, como tudo na natureza, de uma nova construção, de uma nova possibilidade, de um realinhar as expectativas, de eu me adaptar ao objetivo e de eu entender e criar forças em mim, não na técnica fora, mas em mim, de sim, trabalhar com os altos e baixos do processo. Muito obrigado, continuem acompanhando sempre este canal e façam os seus comentários. Eles são muito importantes. Se você discorda, se você concorda, todos os comentários são muito bem-vindos, porque isto faz com que a gente possa interagir e eu possa melhorar cada vez mais a minha comunicação com você. Até mais, que todos os nossos processos possam ser cada vez mais construtivos. Um forte abraço.